A escolinha do professor Girafales sempre tentou fazer os alunos entenderem a língua inglesa. Os alunos nunca sabiam responder as palavras em inglês. E no vídeo de hoje eu vou te trazer aqui algumas das cenas mais engraçadas de Chaves, das crianças tentando responder as palavras em inglês. Eu já vou aproveitar até e te explicar quais são as verdadeiras formas de se pronunciar. Então roda a vinheta. A primeira cena do vídeo de hoje eu vou comentar aqui sobre a Chiquinha. O professor Girafales pergunta para ela como se diz cachorro em inglês e ela responde que é Lassie. E Lassie é um filme de cachorro que teve sua primeira versão em 1943. É um filme que foi feito para ser um filme de aventura infantil. E inclusive recebeu uma segunda versão em 1954, uma terceira em 1994, que chegou a ser produzida pela Paramount Pictures, e em 2005 recebeu a última versão do seu filme, que é o mais atualizado. Além disso, a série Lassie também já recebeu uma própria série de televisão, que chegou a ser exibida na emissora SBT de Silvio Santos. Outro detalhe também, recebeu uma classificação no início de 10 anos para depois 14, já que chegou a ser um pouquinho acima do público infantil, já que foi produzida em épocas diferentes. E essa foi a referência que Chaves quis fazer dessa série. Agora vamos dar a sequência, porque na outra cena de Chaves, inclusive cachorro em inglês, muita gente sabe que é dog. É uma das poucas que muita gente sabe. Agora seguindo aqui, o professor Girafales pergunta em outro episódio pro Kiko como se diz uma cor. Ele diz pra ele: você sabe que azul em inglês é blue? E o Kiko diz: sabe, claro, sei, todo mundo sabe. E aí depois o professor Girafales pergunta: e azul escuro? E o Kiko responde que é blue marinho. E essa foi uma piada muito boa de Chaves, porque o Kiko entende que escuro significa que ele tem que falar marinho, porque também tem um pouco a ver com uma coisa mais escurecida. Só que na verdade, azul escuro em inglês se diz dark blue. Já que você pega a palavra dark, que tem um pouco a ver com o sentido de escuridão. E só que ficou muito bom essas cenas em Chaves, eu já vou falar logo agora, porque demonstra a época que Chaves se passa, que era uma época que as crianças não tinham tanto conhecimento das coisas e de inglês muito menos, tanto que eles saíam no chute. Se eles sabiam algumas coisas, era um pouquinho aqui e ali. Agora eu vou falar aqui sobre duas cenas. Kiko, como se diz amarelo em inglês? Amarelo! Cenas engraçadas que nós temos. A primeira delas é com o Nhonho. O professor Girafales pergunta para ele como se diz amarelo em inglês. E aí ele responde yellow. E é engraçado o Chaves, porque o Chaves entende que ele falou gelo. E aí o Chaves: gelo não é amarelo, gelo é branco. E essa cena também é muito engraçada, porque gelo não é branco, gelo é transparente. E o Nhonho respondeu certíssimo. Ele simplesmente acabou dando uma resposta meio rápida, que pareceu estar errada. Mais uma cena que nós temos o envolvimento de cor é dessa vez com o Kiko, já que ele pergunta para ele como se diz amarelo em inglês. E aí ele resolve chutar amarelo. Muito engraçada essa cena. Na verdade é yellow, porém resolveu sair no chute. É a mesma coisa que você perguntar verde e você falar verde. Ele saiu no chute, tentou. Inclusive Chaves fez uma piada muito boa na verdade nessa parte, porque tem muita gente que faz isso. Tenta puxar um pouquinho do sotaque que sabe que o inglês tem e sai no chute para tentar acertar como é a palavra. Outra cena com o Kiko que também ficou simplesmente muito engraçada foi a cena em que ele pergunta para ele como se diz gavião em inglês. E o Kiko responde gavião. Mais uma tentativa de tentar parecer ali do inglês. E ficou meio engraçado porque o pior é que ficou parecido com como seria em inglês. Só que na verdade, como se diz gavião em inglês, se diz hawk. Inclusive é utilizado até em desenhos essa palavra hawk em inglês, que tem a ver ali com, pode até ser confundido com coruja, mas é o gavião. Outra cena que nós temos em Chaves, que envolve cor, que envolve animais, para responder como se diz em inglês, nós temos o leão. Porque o professor Girafales pergunta para a Chiquinha como se diz leão em inglês. Porém dessa vez ela responde certo, ela responde que é lion. Porém nós temos outras cenas engraçadas em Chaves, que não vai dar para citar agora, mas temos muitas cenas engraçadas em Chaves que envolvem animais que eles respondem muito errado. Outra cena nós temos quando o professor Girafales pergunta para o Godines como se diz mosca em inglês. Essa cena também ficou engraçada porque ele fala: espere, está na ponta da língua. E a Chiquinha responde, e a Pop responde, pois cuspa, não vale engolir. Que aí nós já temos aí as cenas dos últimos episódios de Chaves, lá para 92.
que tá até dublado da versão mexicana, da versão espanhola do México. E outra cena nós temos aqui envolvendo dois outros. Azul em inglês se diz blue. Sim, claro. Blue, blue. E azul escuro? Blue marinho. Animais. Eu vou falar agora da pulga e eu vou falar aqui da girafa. Isso porque o professor Girafales pergunta pra Chiquinha como se diz pulga em inglês. E aí ela não consegue responder e é engraçada a cena em que ele fala. Estamos aqui falando sobre os animais que são como são os nomes dos animais em inglês. E aí ela responde: pois eu também gostaria de saber como se diz em inglês girafa. Só provocando o professor Girafales, a Chiquinha sempre consegue provocar muito bem. E só para corrigir aqui, pulga em inglês se diz place, e a girafa em inglês se diz giraffe. Eu não sou muito bom em inglês, tá, galera? Tive que dar aquela pesquisada. Mas agora aqui falando sobre a última cena em que nós temos o inglês em Chaves, e que Chaves até acaba nos ensinando como se realmente se faz aquela pronunciação. Errei de propósito, tá, gente? E aí a gente tem uma cena boa, mais uma vez, de animais. Na verdade não é nem a última, porque eu acabei de me recordar aqui sobre uma cena que envolve animais, porque essa cena também é muito boa. O professor Girafales pergunta pra Pops como se diz coelho em inglês, e aí a Pops responde certinho, né? Responde rabbit. Porém a Chiquinha pensa que ela não falou certo, porque a Chiquinha fala, mas tem que falar do coelho inteiro, não só o rabinho. E essa cena ficou muito engraçada. Apesar de ela ter falado certo, a Chiquinha pensou que tinha que citar meio que o nome do animal inteirinho, só que na verdade não precisava disso. Ah, e se eu não falei ainda, mosca em inglês se diz fly, e é totalmente diferente da mosca. Eu não sei, poderia até ter tido em Chaves uma cena deles pensando que teria que ter a mesma quantidade de palavras que de português para inglês, mas não teve, né? Porque as crianças eram até um pouquinho inteligentes em relação a isso. E a última palavra em inglês que nós temos no vídeo de hoje para citar aqui é a palavra professor, porque essa ficou a mais engraçada de todas. O professor Girafales pergunta para o Chaves como se diz professor em inglês, e ele responde certo, teacher. E aí depois ele pergunta como se diz professora, teacher. Só que na verdade o professor Girafales diz que tanto professor quanto professora se deve dizer igual. Só que o Chaves entende errado. E na hora de responder quem entendeu, ele diz sim, professora. Só que na verdade na regra da língua inglesa, se você vai dizer em relação ao prefixo mas acho que se eu não me engano é assim que... Vejamos como se diz professor. Teacher. E professora? Teachera. Não. Que diz ao sobrenome masculino, você tem que dizer he is a doctor, é um exemplo, ele é um doutor. E quando você vai se referir ao nome feminino, você tem que dizer she's a doctor, ela é uma doutora. Então é por isso que você tem que falar teacher, tanto professor, tanto quanto professora, principalmente porque é um sobrenome neutro da língua inglesa. Vou ficando por aqui, galera. Eu vou deixar aqui no link da descrição Duolingo para você aprender inglês, e principalmente um canal que eu gosto muito que ensina inglês. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, galera. Esse vídeo aqui não foi nem para ensinar inglês para vocês, mas foi para trazer essas cenas hilárias de Chaves. É Gavião, é Amarelo, é cada cena boa das crianças chutando como é inglês. Vou ficando por aqui, galera. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, curte o vídeo aqui embaixo, compartilha com todas as pessoas que você conhece, me segue no meu Instagram e no meu TikTok, por favor. No próximo vídeo aqui do canal vai ser uma grande novidade aqui que eu vou trazer, então roda o fim do vídeo.